Estimados irmãos, nós celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. O mistério da transfiguração de Jesus, nós o recordamos 2 vezes no ano. No segundo domingo da Quaresma, quando nos preparamos para a Páscoa, a igreja coloca então no tempo da Quaresma o Evangelho da Transfiguração, e no dia 6 de agosto, que este ano então caiu num domingo, e portanto celebramos hoje, dia 6 de agosto, domingo, esta festa. O que é a transfiguração? A própria palavra diz, a transformação da figura de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus conduziu os discípulos Pedro, Tiago e João a uma alta montanha, e ali ele se transfigurou. A sua face, o seu corpo, ficou como que revestido de uma luz esplendorosa, a fim de que os discípulos pudessem contemplar aquilo que mais tarde se dará na ressurreição. Por isso Jesus antecipa para esses discípulos aquilo que virá a ser na ressurreição final, quando Jesus, passando pela morte, será então ressuscitado, glorificado pelo Pai e depois subirá ao mais alto dos céus. Porém, por que Jesus se transfigura diante dos discípulos? Para mostrar aos discípulos que o homem, porque Jesus era verdadeiramente Deus, mas era também verdadeiramente homem. Jesus assumiu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele se fez homem no ventre puríssimo da Virgem Maria. E Jesus então quer mostrar aos discípulos que a humanidade foi então atingida pela glória. A majestade de Deus se manifestou na humanidade do Filho. Esta humanidade que somos nós, este corpo que é como o nosso. Portanto, a transfiguração de Jesus é um mistério de fé e de esperança. Fé para crer em Jesus Cristo, crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, crer que verdadeiramente Ele é Deus feito homem, mas ao se tornar homem, a divindade não deixou de pertencer à humanidade. Muito pelo contrário, a divindade se manifestou na humanidade. A glória de Deus se manifestou em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, contemplando a glória de Jesus em Cristo, nós possamos crer firmemente que Ele é verdadeiramente o Filho amado do Pai. Como o próprio Jesus disse no Evangelho, como o próprio evangelista São Mateus nos colocou no Evangelho de hoje. Da voz se fez ouvir, este é o meu Filho amado, e nele está o meu agrado, escutai-o. Escutando a voz de Jesus, deixando-se conduzir pela sua palavra, um dia também nós seremos transfigurados. Um dia também nós participaremos da glória, meus irmãos, da glória do céu. E vejam, Jesus no final do Evangelho diz assim, olha, não contem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Por que Jesus pediu que não contassem a ninguém aquilo que eles tinham visto? Porque Jesus primeiro haveria de passar pelo sofrimento. Jesus haveria de passar pela morte, para manifestar então o grande amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus se manifesta na paixão, morte e ressurreição. O amor de Deus se manifesta na entrega, no sofrimento de Cristo na cruz e também na ressurreição. E Jesus pede então que esses discípulos se tornem testemunhas dessa realidade. Portanto, a transfiguração, meus irmãos, é para dizer a cada um de nós que nenhum sofrimento desta vida é para sempre. Por mais difícil que seja o sofrimento na nossa vida, por mais difícil que seja muitas vezes superar os sofrimentos desta vida, seja os sofrimentos que vêm pelas circunstâncias do momento,
sejam os sofrimentos que vêm pela doença, pela enfermidade, sejam os sofrimentos que são causados por nós ou que são causados pelos outros a nós, seja uma perseguição, enfim, por pior que seja o sofrimento na vida do homem, a transfiguração nos mostra que nenhum sofrimento terminará em si, terminará por si. Nenhum sofrimento tem a última palavra, porque todo sofrimento, por pior que ele seja, passa. Mas a glória, a manifestação da glória de Deus, esta é perene, esta é eterna. Portanto, a festa da transfiguração nos convida a suportar as dores, os sofrimentos desta vida, em vista daquilo que nos está reservado no céu. Esse é o mistério da nossa fé, essa é a nossa esperança. Não há nenhum sofrimento que perdure, não há nenhum sofrimento que possa, de certa forma, privar-nos da alegria eterna que está reservada para nós no céu, junto de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus nos apresenta essa verdade. Não é uma invenção, não é uma história, não é uma ideia, não é uma teoria. Vejam a segunda leitura de hoje, que belíssima leitura. São Pedro, que viu Jesus transfigurado, ele fala na sua segunda carta: caríssimos, não foi seguindo fábulas habitualmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma teoria, Jesus é uma realidade. Jesus não é uma invenção, não é uma fábula, não é uma invenção que os discípulos propagaram, mas Jesus é uma pessoa. Jesus é aquele que se fez homem, que habitou no meio de nós, do qual os discípulos dão testemunho porque viram, testemunhas oculares da sua majestade. Eles viram a majestade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Por isso, Jesus, ele vem para dar sentido à nossa vida, porque ele não é uma fábula, ele não é uma invenção, ele é uma realidade. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos que a transfiguração é um mistério de fé, não é só para dizer que ou nós cremos ou não. É claro que a fé nos dá sentido. Quem não tem fé não tem sentido, perde-se o sentido. Mas Jesus é mais do que ele não depende de nós para existir. Ele não depende da nossa crença. Nós é que dependemos da nossa crença. Nós é que precisamos crer, porque se a gente não crê, o que é o sofrimento na vida do homem quando ele não crê? Como que o homem vive o sofrimento quando ele não vê algo depois do sofrimento? Como é que o homem vive diante do sofrimento quando ele tira dele a esperança? Quando o homem tira a esperança, ele se desespera. Ele desespera, desespero, sem esperança. Ele se perde. Um homem sem esperança é um homem desesperado. Um homem sem esperança é um homem sem sentido. Um homem sem esperança é um homem que não se encontra diante, que se encontra diante do nada. Como podemos viver diante do nada? Portanto, o que nos sustenta, o que nos leva para frente é a esperança. É a esperança que salva. A esperança é que salva. Porque mesmo diante daquela situação em que nós nos encontramos, a nossa esperança nos salva, nos resgata. A nossa esperança nos faz olhar adiante de uma realidade que nós não vemos, mas que nós cremos.
A esperança é que faz existir aquilo que ainda não se vê, mas ao mesmo tempo aquilo que nós não vemos já passa a existir dentro de nós. Portanto, é em Cristo que deve estar a nossa esperança, porque Ele não é uma fábula, Ele não é uma invenção, Ele é alguém, Ele é uma pessoa, é o próprio Deus que assumiu a nossa humanidade, que se fez um de nós, para que a nossa condição humana, a nossa condição mortal, pudesse participar da majestade de Deus, da glória de Deus, da eternidade de Deus, do céu. Portanto, um dia todos nós seremos transfigurados. Um dia o nosso corpo será ferido pela morte, mas este corpo ferido pela morte também será alcançado pela glória de Deus. Este corpo ferido pelo sofrimento, pela dor, pela morte, também conhecerá, como ouvimos na segunda leitura, também conhecerá a luz de Deus, também conhecerá a majestade de Deus, porque Jesus provou, não é uma invenção, Ele provou, estando na terra, nessa condição, Ele provou que Deus pode manifestar no corpo, Deus pode manifestar-se no homem. Por isso Jesus brilhou diante dos discípulos, para mostrar que a luz de Deus não é uma fábula, a glória do céu não é uma invenção, a glória do céu é uma certeza que nos é dado pela fé e que ao mesmo tempo fortalece a nossa esperança. Assim seja. Amém.